Alguma mudança hoje? O oficial de segurança mais jovem, Zack, perguntou ao entrar na torre de vigilância. Até parece, respondeu seu superior, um velho cínico e cansado que insistia em ser chamado de Sr. Jefferson. A maldita coisa não se moveu, falou, ou sequer esticou uma daquelas asas dele. Outro dia no escritório, então, Zack pulou. Pela janela, eles observavam a figura imponente a quilômetros de distância. SCP-001, o guardião do portão estava imóvel, sua espada flamejante em sua mão, sempre protegendo seu posto no precipício entre nosso mundo e o paraíso. Há muito tempo estava estacionado na entrada de um portal dimensional que levava ao que se acreditava ser o Jardim do Éden, descrito no Antigo Testamento Bíblico. Assim como os oficiais de segurança na base da fundação encarregados de vigiar o guardião, essa era praticamente a extensão das atividades do dia. Ei, viu a notícia sobre a postagem de transferência? Zack perguntou, buscando afastar o tédio com toda a conversa que podia tirar do colega oficial. Sim, vi, Sr. Jefferson zombou, revirando os olhos. O que leva alguém como Robert Montauk a vir para cá? Ele deve ter desejado um lugar mais calmo. Zack ponderou, observando o silêncio do guardião do portão. Não vai encontrar um mais tranquilo do que aqui, Jefferson refletiu. Sua aparição será o evento mais emocionante aqui há tempos. Sem o conhecimento de Zack e do Sr. Jefferson, o Dr. Robert Montauk se juntaria à equipe no local de observação do guardião do portão por um curto período. Nenhum deles, nem ninguém dentro da fundação, poderia jamais adivinhar as verdadeiras intenções de Montauk por se aventurar lá em primeiro lugar. Ele queria uma audiência com o próprio guardião do portão. Dr. Montauk se aproximou do colossal guardião de 1000 pés de altura, cruzando o limiar da distância mínima segura. Dado o intenso calor de sua arma, mais quente que o sol da Terra, qualquer coisa dentro de 1 quilômetro do SCP-1 corria o risco de ser obliterada, vaporizada em átomos, se não recuassem. O que, através de uma voz que imediatamente ressoou nos ouvidos de Montauk, o guardião do portão ordenou que ele fizesse. Saia! Sua mensagem psíquica retumbou. Espere, insistiu o Dr. Montauk, erguendo as mãos em vão contra a espada guardiã. Conheço suas ações quando desobedecem, mas me dê um minuto, por favor. Havia apenas silêncio. SCP-001 não respondeu. Ninguém estava perto o suficiente para ouvir Montauk conversando com ele. Então, ele continuou. Você é muito velho. Sabemos isso sobre você, e por causa disso, você deve ter visto coisas que nem podemos começar a imaginar. Muito menos compreender totalmente, mas eu vim de muito longe para pedir que você me transmita algumas informações. Se puder. Ele pausou novamente como se esperasse por uma resposta. Que nunca veio o guardião do portão, simplesmente ficou na mesma postura defensiva e inabalável. Me diga, por favor, quanto você sabe sobre o Rei Escarlate? Até este ponto no tempo, embora a fundação ainda não percebesse, o Dr. Robert Montauk estava lentamente enlouquecendo. Suas investigações sobre uma entidade anômala conhecida como o Rei Escarlate estavam gradualmente corrompendo-o, enquanto ele tentava incansavelmente quantificar exatamente o que essa entidade era e quão grande ameaça ela representava. Montauk malmente percebia que, ao tentar tão arduamente definir e entender o ser, estava inadvertidamente alimentando seu poder. O Rei Escarlate era um beligerante interdimensional, uma personificação de ódio e caos, e o Dr. Robert Montauk estava lentamente caindo sob a influência do rei. Ao ouvir a pequena figura humana proferir sua pergunta, o imenso guardião do portão rebateu com outro comando psíquico de uma única palavra, um que nunca havia sido registrado, dando testemunho, como se seu SCP-001 estivesse transmitindo uma visão psíquica a Montauk. Uma memória não havia feito Montauk se sentir mal o suficiente. Ele instantaneamente se sentiu doente. Havia uma dor ardente atrás de seus olhos, como se estivesse olhando diretamente para o sol, acompanhada de uma náusea que fazia sua cabeça girar. Demorou um pouco até conseguir aguentar o sentimento terrível, até perceber o que ocorria. O guardião estava tentando mostrar algo a ele. Em vez de uma tabuleta de poeira e sangue, um artefato de -00, estava transmitindo uma visão psíquica para Montauk. Uma memória de eventos há muito passados. As respostas que ele procurava, um aviso. Ou talvez todas as três coisas. A visão mostrou a Montauk um tempo tão distante que jamais poderia ser esquecido, pois mal havia alguém vivo para se lembrar dele em primeiro lugar. Era eons no passado, muito antes do amanhecer comparativamente recente da humanidade. Um tempo apenas falado na tabuleta de poeira e sangue,
um artefato da civilização Daevite, alguns dos primeiros adoradores do próprio Rei Escarlate. E lá, marchando até a entrada do Éden, estava a abominação Eldritch, vestida de carmesim e uma horda de horrores com ele. De acordo com a história registrada na tabuleta de poeira e sangue, isso teria ocorrido muito mais cedo na vida do Rei Escarlate, talvez até mesmo antes de ele assumir seu infame título. Naquela época, ele provavelmente seria conhecido como seu nome original, Kantrak, um de vários irmãos nascidos quando a Árvore da Vida foi plantada, e assim criou toda a vida no multiverso, mas sendo o único de seus irmãos amaldiçoado por sua consciência. Sabendo da dor que sua existência lhe causava, Kantrak eventualmente embarcaria em sua missão de vida para destruir toda a existência em todas as dimensões. Ele começou matando seus irmãos, consumindo-os para reivindicar seu poder para si mesmo. Por volta dessa época na pré-história, o ser que um dia seria conhecido como Rei Escarlate ainda não possuía o poder que teria vários milênios depois. Isso não significa que ele não era uma força destruidora potente, movida por seu ódio único pela existência. Seu voto de destruir se estendia à árvore da vida que o havia feito ser, junto com o Criador da árvore e toda a sua criação. Em outras palavras, tudo no multiverso, toda a criação se preferir. Então, o que o Rei Escarlate fazia há tanto tempo na porta dimensional guardada pelo Guardião do Portão? Bem, além da fronteira, entre ela e o resto do multiverso infinito, ficava o suposto Jardim do Éden. Não se sabe se o Éden mencionado no livro de Gênesis é o mesmo, o que gera debates, principalmente na fundação. Mas, à primeira vista, mesmo através do portão, certamente parece um paraíso. O espaço está repleto de vegetação exuberante de tamanho astronômico, povoado por uma série de seres que parecem se assemelhar ao próprio Guardião do Portão. E lá, protegidas por seu zeloso guardião, estão duas árvores. Acredita-se que a árvore do conhecimento seja aquela de que Eva comeu uma maçã enganada, no livro de Gênesis. A outra, no entanto, produz um tipo desconhecido de fruto, e é amplamente acreditado ser a árvore da vida. Agora, de volta à Era Moderna, nunca houve uma ligação conclusiva entre a árvore da vida, mencionada pelos Daevitas, e as lendas da sua bárbara civilização sobre a criação do Rei Escarlate. Mas o fato de que, há tanto tempo, ele e seus generais mais temidos estavam avançando sobre a posição do Guardião do Portão, defendendo um jardim onde se sabia haver uma árvore, dessa descrição, bem, tudo parece bastante conclusivo agora. Junto com Kantrak, estavam 6 de suas 7 filhas, cada uma delas uma abominação temível, muito parecida com seu destrutivo pai. À medida que se aproximavam, nenhuma delas precisava trocar qualquer palavra com seu protetor angelical do Éden. O Guardião do Portão sabia para que esses monstros estavam aqui. Eles não parariam por nada para passar por seu portão e arrancar a árvore da vida, a progenitora de todos os seres vivos em toda a existência. Mesmo sendo o início da carreira de Kantrak, como o senhor da guerra interdimensional devastador que ele era tão firme como sempre em seu objetivo. Ele desejava aniquilar cada canto da criação, cada dimensão, cada plano paralelo da realidade, acabar com a existência por todo o infinito. Todos eles se desfariam se ele queimasse a árvore da vida, arrancasse-a pelas raízes e a fragmentasse até que nada existisse para o Rei Escarlate de outrora e futuro, que a mesma árvore havia levado à sua própria existência torturada. Era a fonte de seu sofrimento e tinha que ser destruída. A única coisa em seu caminho era uma figura tão colossal quanto o próprio Kantrak, empunhando uma espada flamejante. Bum! A voz psíquica do Guardião do Portão. Era como um porteiro diante de um grupo de adolescentes barulhentos tentando forçar a entrada em um cinema. Exceto que esses adolescentes ruidosos eram o Rei Escarlate, suas terríveis filhas e as forças acumuladas desde sua fundação. A horda estava pronta, esperando pelos comandos de seu rei, que eles pensavam que lideraria a carga com prazer, enquanto marchavam para o Jardim do Éden para começar a destruição da existência. Mas isso não aconteceu. Geralmente, o Rei Escarlate não fugiria de uma batalha, preferindo liderar a ofensiva em um massacre. Em vez disso, ele ordenou a sua primeira filha, Ativik, para iniciar o primeiro ataque ao protetor que estava em seu caminho. Sob ordem do detestável pai, Ativik atacou o guardião com sua horda. O que ela e suas forças não tinham em vantagem numérica, Ativik mais do que compensava com seu conhecimento de guerra. Ela ansiava por isso, buscava domínio. Afinal, aquela era a sua marca registrada. E ainda assim, diante deste iminente ataque, o Guardião do Portão permaneceu imóvel, enraizado no mesmo lugar de sempre, e sempre estaria ali parado,
Vários dos lacaios de Ativik romperam em chamas. A própria essência de sua forma bruta se separou em um nível molecular, enquanto eram facilmente reduzidos ao nada. Mesmo assim, o guardião do portão, sem parecer se mover ou gastar energia, causou dano a Ativik e suas forças defendendo Eden, enquanto sua primeira filha gritava e uivava em desespero pela dizimação de sua horda. Seus filhos, o Rei Escarlate decidiu que precisava entender melhor seu oponente. Com um aceno de sua mão carmesim garrada, o rei ordenou à sua próxima filha, Agor, que enviasse seu próprio exército. Em uma onda gigantesca de criaturas nutridas pela noite, Agor enviou seus horríveis filhos para a batalha. Ela possuía uma quantidade muito maior para lutar no ser de seu pai, conhecido como Anhuit. Foi o próximo chamado no plano do rei. Com um número maior de suas forças sobre suas irmãs, talvez ela pudesse sobrecarregar o guardião. Mas mesmo quando seus próprios filhos começaram a ser vaporizados à medida que se aproximavam do portão, Agror não tinha ideia de que era pouco mais do que um peão, sendo sacrificada para que Kanra pudesse aprender mais sobre seu imponente inimigo angelical. Outra filha do Rei Escarlate via habilidades de Anhuit como ameaça à liderança para contribuir na batalha em curso. Chamar isso de batalha subestima o quão facilmente o guardião do portão eliminava as forças que se aproximavam sem se mover. Embora parecesse uma criatura frágil externamente, a principal força de Anduit sobre suas irmãs era a proficiência em magia, sua habilidade inata de distorcer e remodelar a realidade ao seu redor. Foi esse poder que fez seu pai desconfiar dela, vendo as habilidades de Anduit como uma ameaça à sua liderança. E então Kandrak a deixou incapacitada e todos os seus filhos, deixando-os incapazes de derrubá-lo, mas ainda leais ao seu rei. Obedecendo ao comando de seu pai, talvez por lealdade ou medo de que ele prejudicasse ainda mais ela e seus filhos se ela desobedecesse, Anhuit desenrolou sua magia. Ela remodelou o mundo ao redor deles, fazendo com que a passagem do tempo se movesse muito mais devagar. E foi isso que revelou ao Rei Escarlate a maior espada de seu inimigo. Tudo que a lâmina flamejante tocava evaporava de imediato, podendo aniquilar as forças de Ativik e Agor sem aparentar movimento, porém não estava imóvel. Estava se movendo, apenas muito mais rápido do que o piscar do Rei Escarlate parecia estar se movendo em uma velocidade média. Com o tempo, o guardião do portal começou a ser visto nas batalhas. Enquanto as atrocidades de Agor avançavam para dominar o anjo, este bloqueava facilmente os ataques com sua espada. Tudo que a lâmina flamejante tocava evaporava de imediato, se desintegrando em átomos pela poderosa arma do guardião do portal. Mesmo com o tempo reduzido a um rastejar, o imponente protetor alado do Éden parecia estar se movendo a uma velocidade média. Mas ainda em combate com as forças de Agor, ele se virou para o guardião, que era simplesmente rápido demais para ser observado. Resistindo ao impulso de se lançar na batalha, o Rei Escarlate entendia que isso poderia causar sua morte precoce. Ele se recusou a aceitar aquilo. Aquilo não poderia acontecer. Mas ele ainda tinha de acumular a força de que precisaria enquanto continuava sua ascensão. Então, enquanto o tempo estava quase parado, e o guardião do portal ainda estava em combate com as forças de Agor, ele se voltou para outra de suas filhas restantes, Adista. Se o Rei Escarlate e seu exército não passassem pelo guardião, ainda poderiam tentar alcançar a árvore da vida enquanto o protetor estava distraído. Adista desencadeou uma onda de pestilência, saindo dela em uma nuvem de vapor indo direto para o jardim angelical e a entrada do Éden. Sabia que o último ataque não enfraqueceria o guardião do portão. Ele esperava que a fumaça fétida passasse pelo portal. Aquilo se intensificou, assim como a espada flamejante que o guardião do portal encharcou a paisagem. Ao redor deles, todas as plantas fora da entrada para o Éden morreram. As plantas foram se decompondo-se enquanto se incendiavam em uma onda de fogo. Um inferno defensivo. O guardião cuja forma parecia brilhar ainda mais enquanto repelia a peste. Era como se nem precisasse pensar sobre isso. Ainda assim, continuou focado em acabar com o resto do exército que se aproximava, enquanto brilhava mais forte, como a espada flamejante que o guardião do portão manuseava com destreza. Chamas irromperam da lâmina, os vapores invasores pegando fogo junto com o ar. Ele mesmo pegou fogo. Em uma onda de fogo, um inferno defensivo que repeliu este último ataque. Mas por breves momentos, enquanto o tempo permanecia lento antes que a realidade do androide inevitavelmente quebrasse, o rei havia enviado a Tilith de toda a sua prole. Ela era a mais reservada, mantendo-se principalmente para si mesma, nunca falando, buscando. Ela e seus filhos podiam mudar seus rostos e formas,
transformar-se em qualquer coisa ou qualquer pessoa, e caminhar indetectados pelo multiverso. Agora, o pai usava suas habilidades de furtividade para infiltrar-se atrás das linhas inimigas. Enquanto o guardião do portão eliminava o restante do ataque das demais filhas de Kahak, foi quando Atilif se aproximou, rastejando invisível cada vez mais perto da entrada, mantendo talvez teria olhado para Atlef com raiva. Tudo parecia pausar. Lentamente e de forma ameaçadora, virou sua enorme cabeça até olhar diretamente para Atlef. Se sua expressão pudesse ser vista, talvez o guardião do portal ficasse quase impressionado que alguém conseguiu passar despercebido por ele. Afinal, era uma façanha que nenhum outro ser na criação poderia sequer esperar realizar. Mas, por outro lado, com sua firme convicção e dedicação ao seu dever de proteção, talvez ele olhasse para Atilif com raiva. Com um golpe cortante de sua espada ardente, o guardião do portão desencadeou uma onda de fogo que engoliu tudo ao seu redor. Não apenas Atilif, mas também Ativik, Agor e Abistan. Todas as filhas do rei que haviam atacado até agora, juntamente com todos os seus próprios filhos, foram instantaneamente aniquilados. Todos eles foram reduzidos a espaços vazios em que antes estavam, seus átomos separados pelo golpe ardente da arma do guardião. O golpe devastador do adversário mal deteve o Rei Escarlate em sua missão. Ele ainda estava determinado a destruir a Árvore da Vida, e nenhuma perda era grande demais em sua busca para destruir a existência. Ele pouco se importava que 4 de suas filhas foram desfeitas pelo guardião. Anhuit ainda estava lá, se agarrando ao tempo como se fosse um animal se debatendo. O Rei Escarlate podia restaurar suas irmãs caídas, bem como suas forças. Ele não havia perdido nada, mas se conteve por tempo demais e lentamente retirou sua própria arma do nada, empunhando uma espada que estava tão ensanguentada quanto os guardiões. Eles estavam quentes. O Rei Escarlate travou lâminas com o único ser que estava em seu caminho. Tanto o antigo defensor angelical quanto a abominação Eldritch, atacante, estavam igualmente emparelhados. Cada um de seus ataques vis e maliciosos contra o outro encontrou um ronronar igualmente forte. Uma arma de calor extremo e consumidor bloqueou golpes de uma borda afiada e serrilhada, que combinava com o vermelho profundo que seria para sempre sinônimo de Kantrak. A força do choque e do golpe de suas 2 espadas era tão grande que se propagava a partir de sua luta mano a mano. A paisagem ao redor deles foi achatada, limpa de qualquer vida vegetal restante que ainda não estava tão perto da Árvore da Vida. Apesar de não ter adquirido nem de perto o poder que teria milhares de anos após essa luta, o Rei Escarlate ainda era uma força formidável no combate individual, e ainda assim o guardião do portão parecia incapaz de se cansar ou enfraquecer, ainda resistindo fortemente ao ataque. Mesmo após exterminar várias armadas com sua espada flamejante, o guardião ainda conseguia se manter contra o Rei Escarlate, que estava furioso, enfurecido por estar tão perto da Árvore da Vida, mas incapaz de superar seu adversário angelical. Ele precisaria ser mais forte, mais rápido, ainda mais impiedoso do que o Senhor da Guerra que já era. Apesar de Unruhi desacelerar o tempo, o rei e o guardião estavam em um impasse. Tempo. Era isso. O Rei Escarlate simplesmente precisava de mais tempo. Ao desistir da luta, percebeu que esta batalha não poderia ser ganha apenas com força bruta. Sua missão de destruir toda a criação para chegar à Árvore da Vida exigiria astúcia, engano e mais tempo. O guardião do portão poderia matar Kadrak, se permitido. Sua arma flamejante poderia extirpá-lo da existência, e isso acabaria com o tormento do rei. Mas não seria suficiente. Uma morte seria insatisfatória, sabendo que o resto da existência continuaria depois que ele se fosse. O Rei Escarlate não poderia aceitar isso. Não era o bastante. Então, inesperadamente, ele fez um acordo com o guardião do portão. Foi uma ação ainda alimentada por seu ódio infinito por toda a existência, seu anseio por caos total. O Rei Escarlate sabia que um dia, um evento chegaria onde o guardião e os outros seres como ele no Jardim do Éden se derramariam e entregariam julgamento a este mundo. E quando esse arrebatamento acontecesse, a Árvore da Vida estaria indefesa. O Rei Escarlate negociou com o guardião que ele se retiraria por enquanto, para que pudesse passar éons acumulando cada vez mais poder. Então, quando o dia fatídico chegasse, o guardião do portão permitiria que ele entrasse no Éden para destruir a Árvore da Vida, enquanto ele e seus irmãos estavam ocupados realizando o arrebatamento. O Rei Escarlate ofereceu uma garra carmesim ao guardião do portão, interrompendo a luta.
Voltando da intensa visão e ainda adoecido pelo que viu, Robert Montauk encarou o guardião do portão em silêncio. Você fez isso? Ele gritou, obcecado pelo Rei Escarlate, querendo saber mais. Você contou a ele? Fez um acordo? O guardião não respondeu. Apenas uma palavra ecoou na mente perturbada de Montauk. Suma! Agora veja, SCP-001, o Rei Escarlate Poeira e Sangue, e SCP-001, o Rei Escarlate, implora por piedade para ver mais sobre o monarca mais monstruoso do multiverso.